mestre, o vento balançou meu barco. Olá, graça e paz, eu sou o pastor João Batista e quero compartilhar com você uma reflexão bíblica. O texto para essa reflexão bíblica nesse dia é o texto de Mateus, capítulo 14, o versículo 26 ao versículo 33, onde a palavra de Deus nos relata o seguinte: E os seus discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. O que Deus requer de nós em alguns momentos é que possamos ficar dentro do barco, esperando pela manifestação do sobrenatural, pela manifestação do poder de Deus para acalmar a tempestade. Muitas pessoas, nos momentos de crise, experimentam uma confusão mental e espiritual. Elas não sabem o que fazer e desconhecem o momento certo de agir. A falta de direcionamento nos leva aos caminhos errados. E a carência de sabedoria nos remete para o campo do desespero. Nos momentos de crise, normalmente, o ser humano tende a ter atitudes extremas e precipitadas. Julga e condena sem dar ao outro o direito de resposta. Abandona o relacionamento por impulso. Deixa emprego, abre empresa, casa e descasa, fecha empresa, começa um curso, promete fazer regime, mas acaba comendo tudo que tem pela frente, abandona a faculdade, começa a ir assiduamente na igreja por um tempo, faz promessa para Deus, mas lamentavelmente, algumas vezes escolhe indiretamente por a culpa de toda a infelicidade em Deus e acaba abandonando o cultivo da fé. Durante os momentos de tensão, as atitudes desprovidas de uma séria reflexão pode gerar um caos maior do que a dificuldade que deu origem à crise. Pedro vivenciou essa infeliz experiência. Enfrentar um momento onde as circunstâncias saíram do controle, uma tempestade quase naufragando o seu barco, provocou em Pedro um ímpeto de querer vivenciar algo para além do que ele estava preparado. O ouvir da voz de Jesus deveria ter sido suficiente para acalmar o medo de Pedro. Mas no seu desespero, ele achou que precisava de algo a mais, precisava vivenciar algo a mais da parte de Deus. E muitas vezes somos como Pedro. Ouvir a doce voz de Jesus no meio da tempestade não é suficiente, não consegue abrandar a nossa alma. Nós estamos sempre querendo algo a mais de Deus, estamos sempre querendo uma experiência além. O problema é que, à semelhança de Pedro, nós não estamos preparados para viver os desafios que esse algo a mais trará sobre as nossas vidas. Preste atenção.
Todo nível de conquista vem acompanhado com pesos de responsabilidades e exigências. Andar sobre as águas trouxe o desafio de estar mais exposto à força do vento e agora sem a segurança do barco. Jesus não recriminou as atitudes dos discípulos que escolheram ficar no barco e não pediram para ir ter com ele sobre as águas. Porque existem momentos onde a atitude mais ousada que eu e você podemos tomar, a atitude mais ousada de fé que nós podemos assumir é ficar esperando em Deus. A espera em Deus não é inércia, não pode ser associada com negligência e muito menos classificada como alienação. A espera em Deus tem a dimensão da submissão, da capacitação e da confiança. Submissão porque não podemos ir para onde Ele não direcionou e nem podemos fazer o que Ele não nos mandou fazer. Capacitação para nós, pessoas cristãs, o tempo da espera da ação de Deus em nossas vidas, da manifestação do milagre de Deus na nossa história, está diretamente ligado ao processo de aperfeiçoamento. Enquanto o momento do milagre chegar de forma plena em nossas vidas não acontece, nós somos impelidos a entender que existe algo a mais para ser ajustado, aperfeiçoado em nosso caráter. E é através desse ajuste que nós seremos capazes de viver e de desfrutar plenamente da bênção, do milagre quando ela chegar. Confiança. Quem espera em Deus precisa conhecer o caráter de Deus. E o caráter de Deus testifica da sua imutável fidelidade. Quem espera em Deus tem que acreditar na fidelidade de Deus. A minha oração nesse dia é que você não se precipite, é que você não se desespere, é que você permaneça no barco. Tenha certeza, Deus está no controle e a tempestade vai passar. Minha oração nesse dia é que, ao ouvir a doce voz de Jesus, ao harmonioso som da doce voz de Jesus nos seus ouvidos, o seu coração se abrande, a sua alma se aquiete. Que você tenha um dia de paz, que você confie no Jesus que acalma as tempestades. Deus te abençoe, um ótimo dia, em nome de Jesus.